Crimes contra a honra. Bem-vindos ao canal Última Rádio. Eu sou Patrícia Ottoni. Vamos bater um papo aqui rapidinho sobre crimes contra a honra. Vem cá, você sabe o que é honra? Gente, para o direito, honra é um conjunto de qualidades físicas, morais e intelectuais do ser humano que o fazem merecedor de respeito perante a sociedade e que compõe a sua autoestima. É um sentimento inerente a todo ser humano, cuja ofensa causa uma dor psíquica e um abalo moral muito grande. Trata-se de patrimônio moral do ser humano, protegido e assegurado pela nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, no seu inciso 10. Existem dois tipos de honra: a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva, ela se trata da imagem que a sociedade tem do indivíduo, de como as pessoas o enxergam, de qual é a imagem daquele indivíduo perante a sociedade, perante o seu meio social. Já a honra subjetiva, ela está ligada à autoestima daquela pessoa, à autoestima do indivíduo, como ele se vê, como ele se sente perante a sociedade e perante si mesmo. Então, a honra objetiva é como as pessoas, como a sociedade vê aquele indivíduo, a imagem daquele indivíduo para a sociedade. Já a honra subjetiva trata-se da autoestima da pessoa, como ela se vê, como ela se sente. Nosso Código Penal, ele elenca 3 tipos de crime contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação. Mas será que são só essas 3 regrinhas aí que existem no nosso ordenamento jurídico? Não, o nosso ordenamento jurídico está cheio aí de crimes contra a honra espalhados na nossa legislação extravagante, na nossa legislação especial. Por exemplo, no Código Eleitoral, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Código Penal Militar. Por que é importante a gente saber isso? Por causa do princípio da especialidade, que diz o seguinte: lei especial derroga a lei geral. O que isso quer dizer? Que existe a previsão na lei especial, a lei especial que será aplicada. Então, se o fato cometido, o fato típico cometido, se encaixar em algum molde previsto lá na legislação especial, aplicar-se-á a legislação especial. Então, nosso Código Penal, em relação a crimes contra a honra, ela trata-se de regra geral, ok? O fato, encaixando-se nos moldes previstos na legislação especial, será aplicada a legislação especial, tá bom? O nosso Código Penal traz a calúnia, a injúria e a difamação. E vamos falar desses 3 agora, começando pela calúnia. A calúnia está lá no artigo 138 do Código Penal, que diz o seguinte: crime de calúnia, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Gente, um dos elementos mais importantes desse tipo penal é o falsamente. A imputação tem que ser falsa. Se a imputação for verdadeira, não há cometimento de calúnia, porque a nossa lei está para proteger pessoas honestas, pessoas de bem, ela não está aqui para proteger bandido. Então, se a imputação for falsa, há o crime de calúnia. Se a imputação for verdadeira, fato atípico. Outro elemento importantíssimo desse tipo penal, que a gente não pode deixar passar: a atribuição, a imputação tem que ser de crime. O fato, a conduta tem que ser considerada crime. Por que isso, Patrícia? Porque, por exemplo, se um indivíduo acusa o seu vizinho de estar cometendo o jogo do bicho, fala: meu vizinho é bicheiro, vive lá fazendo o jogo do bicho, ele está incorrendo em crime de calúnia? Não. Por quê? Porque jogo do bicho é contravenção penal. Jogo do bicho está previsto lá na lei das contravenções penais, não no Código Penal. Então, quem imputa ao seu vizinho, por exemplo, ser um bicheiro, ele não está cometendo
cometendo um crime de calúnia? Ele está cometendo um crime de difamação, tá? Porque, primeiro, a acusação tem que ser falsa, a imputação tem que ser falsa, tem que ser imputação de crime. Contravenção vale? Contravenção não vale, tá? Imputação verdadeira vale? Imputação verdadeira não vale. Fato atípico, o tipo penal não está completo se a acusação for verdadeira e se for uma contravenção penal ou um fato que não for crime, tá bom? Gente, é punível a calúnia contra os mortos, tá? A gente tem que também frisar isso, que é punível a calúnia contra os mortos, cabendo aí o direito aí de queixa, né? O famoso LACAD, né? Ao CAD, que são as pessoas que têm direito à representação, que eu não vou elencar aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Difamação. Difamação está lá no artigo 139, que diz o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui, o que é importante da gente saber da difamação? Que não faz diferença se é verdade ou se é mentira, se o fato é verdadeiro, se o fato é falso. Você não tem que sair falando da vida dos outros, entendeu? Então não interessa. Se ofende a honra, se ofende a moral do outro, não fale, fique calado, não importa se é verdade ou mentira, tá bom? E aí nós vamos lá para o crime da injúria. Ah, outra coisa, tanto o crime de calúnia quanto de difamação ofendem a honra objetiva, tá bom, gente? Ofende a imagem que a sociedade tem da pessoa, tá? Então, a calúnia e a difamação ofendem a honra objetiva. Agora vamos para a injúria. A injúria é o famoso tete a tete, é o famoso cara a cara. Quando a pessoa chega na cara do outro e fala: você é mau caráter, você é desonesto. Está lá no artigo 140 do Código Penal, que diz o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. É dizer, cara a cara. É ali, ó, um com o outro, entendeu? Então, a injúria é de indivíduo para indivíduo. A calúnia e a difamação, não. A calúnia e a difamação é para a sociedade, tem que ser para terceiros, para se caracterizar a difamação ou a calúnia, tem que ser falado para terceiros. Já a injúria, não. É de pessoa para pessoa ali, no cara a cara e no tete a tete, famoso tete a tete, a grosso modo, tá? Para ficar bem facinho aí de entender. Para lembrar também, lembra que calúnia começa com C de crime, atribui calúnia a crime. Injúria de pessoa para pessoa e difamação, não importa se é verdadeiro ou falso, e também para terceiros. Gente, para a gente falar de crimes contra a honra, a gente precisa falar da exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? A exceção da verdade é um meio de defesa. É como alguém que é acusado de difamação ou de calúnia pode se defender. É um meio de defesa na qual a pessoa prova, o ofensor prova, que aquilo que ele está falando é verdade. É peça de defesa, é meio de defesa principalmente da calúnia, porque o tipo de penal da calúnia, um dos elementos é que a atribuição tem que ser falsa. Então, se a atribuição, se a imputação for verdadeira, o ofensor, a pessoa que é acusada, ela pode provar, através da exceção da verdade, que aquilo que ela está falando é verdade. E aí o fato torna-se o quê? Atípico, porque a acusação, a imputação verdadeira não é característica do crime de calúnia. Então o fato é atípico. Já na difamação, só existe uma exceção que se admite a exceção da verdade. Por quê? Porque na difamação não faz diferença se o fato é verdadeiro ou falso. Então, se não faz diferença se o fato é verdadeiro ou falso, que diferença faz pro ofensor provar que o que ele está falando é verdadeiro? A peça, o meio de defesa, fica obsoleto. Porém, existe uma exceção a essa regra, que é a exceção da verdade no caso de imputação a servidor público no exercício de sua função. Exemplo, para quem não sabe, eu sou oficial judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 14 anos. Suponhamos que um determinado usuário chegue no balcão da secretaria e depois seja atendido por mim e depois saia falando que eu não sou assídua no meu trabalho, que eu não tenho comprometimento com as minhas obrigações, e saia falando pelo fórum que eu não tenho assiduidade. Eu, logicamente, vou entrar com ação, com uma queixa-crime contra ele por
difamação. Ele pode usar como meio de defesa a exceção da verdade, levando aí 3, 4, 5 testemunhas dizendo, olha, realmente a Patrícia não é assídua com o seu trabalho, no empenho das suas funções. Por que isso, gente? Porque a administração pública, ela tem interesse de saber como eu estou trabalhando, em como eu estou exercendo as minhas funções. Por quê? Porque o interesse público sobrepõe o interesse individual, o interesse privado. E a administração pública, ela tem interesse em saber se aquilo em que eu estou sendo acusado, que está sendo imputado a mim, é verdade ou não. Então, por interesse da administração pública e por interesse público sobrepor o interesse individual, é permitido essa única exceção, esse único uso da exceção da verdade nos crimes de difamação, que é contra, né, a acusação de servidor público no exercício de sua função. Injúria, nunca, jamais, em hipótese alguma, se usa a exceção da verdade, ok? Gente, esse foi o nosso vídeo sobre o crime contra a honra. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão de assunto. Siga nosso Insta, @ultimarádio3. Super beijo!